Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. Hora H do Agro. Olá, seja bem-vindo à Jovem Pan, muito obrigado pela sua companhia e sintonia. Começa agora o programa Hora H do Agro. Muito obrigado pela sua participação. E nós vamos abordar, evidentemente, todos os desdobramentos do tarifaço. O presidente Lula criticou o comportamento justamente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou na última semana as tarifas recíprocas para todo o mundo. Também vamos falar do impacto do tarifaço anunciado pelo republicano aqui no agro brasileiro e, evidentemente, no restante do mundo. E vamos também falar das escaladas das tensões comerciais entre os Estados Unidos e também, principalmente, a China. E a manifestação da Bia Rosa aqui no Brasil a favor da antecipação dos efeitos da reforma tributária do governo federal que visa reduzir os impostos sobre produtos da cesta básica. Tudo isso e muito mais agora na Hora H do Agro, aqui na Jovem Pan. Dando sequência, em referência ao tarifaço anunciado por Trump, nós tivemos a reação do presidente Lula, que disse que o comportamento do presidente dos Estados Unidos não vai dar certo. Durante um evento aqui em São Paulo com representantes da indústria da construção, Lula criticou as atitudes do republicano, destacou que o livre comércio, a globalização foram defendidos por décadas por países desenvolvidos, como os próprios Estados Unidos, que criticavam medidas protecionistas. De repente, o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Eu tenho em dizer para vocês que pode não dar certo. E por isso é importante que nós, brasileiros, mantenhamos o equilíbrio para que a gente tome decisão com base nas nossas realidades, para que a gente defina o projeto de país que a gente quer e a gente possa colocar ele em prática. E uma pesquisa divulgada no início deste ano pelo CPEA revelou que o Brasil continuará se destacando como principal exportador do açúcar no mundo em 2025. Quando publicado, o levantamento já levava em consideração as tensões comerciais entre grandes potências como um dos fatores benéficos, inclusive, que garantem rentabilidade para o setor e também para novos mercados. E muito bem, para falar sobre esse tema, após o anúncio que foi realizado aí do tarifaço feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o cenário também, a perspectiva, se eles continuam sendo positivos aqui para o Brasil, para procurar entender toda essa intenção e também toda essa taxação imposta aí ao setor açucareiro brasileiro, nós vamos receber agora o José Guilherme Nogueira, que é o CEO da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, Orplana. Muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco aqui. Queria que você falasse, José Guilherme. De fato, claro que tudo ainda é muito recente, as repercussões, aquele morde-a-sopra, anuncia, depois faz aí um anúncio que vai daqui 90 dias, mas de qualquer forma, como é que o setor se prepara para todo esse turbilhão, essa guerra fiscal e também essa guerra comercial no mundo? Seja bem-vindo. Olá, Marcelo, obrigado. É sempre um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan, falando um pouquinho sobre o nosso setor. Bom, para nós é muito claro a posição negocial de Donald Trump, do jeito que ele vem fazendo, pressionando os países aí, e principalmente a geopolítica do petróleo também, né, Marcelo? Eu acho que isso traz muito também do posicionamento pró-combustíveis fósseis que o presidente Donald Trump tem, o que acaba impactando o nosso setor como um todo. Já o Brasil, a níveis de exportação para os Estados Unidos, tanto com açúcar quanto etanol, os volumes poderiam ser muito maiores, não são tão grandes assim, né? Mas claro que isso afeta aí diretamente o nosso produtor e a gente precisa estar de olho para ver como é que isso vai se caminhar aqui para os próximos dias. José Guilherme, hoje então nós temos os Estados Unidos como o maior produtor de etanol do mundo e realmente a
a maior divisa que é feita aí na negociação com os Estados Unidos é justamente a questão do açúcar. Isso, no caso do etanol, né, a gente exporta hoje para os Estados Unidos algo em torno de 500 milhões de litros, algo em torno disso, principalmente para o estado da Califórnia, uma vez que o nosso etanol não é nem pelo preço que a gente acaba exportando, mas sim pela intensidade ou pela baixa intensidade de carbono, né? O nosso etanol produzido pela cana-de-açúcar, ele tem aí uma captura de carbono bem interessante, bem diferente do etanol americano produzido pelo milho de primeira safra. Já o açúcar, né? A gente tem sim exportações para o açúcar, o mercado é um mercado mais fechado, somente as usinas do Nordeste têm entrada, tem um volume cotizado, né? Um volume de cotas, e isso vem sendo, claro, sempre uma barreira para o desenvolvimento do comércio do açúcar e, obviamente, do etanol. E, claro, com esse tarifaço e todo esse protecionismo do Trump, pode ser que isso enrijeça ainda mais as negociações e aí desfavoreça aí a relação entre Brasil e Estados Unidos, Marcelo. José Guilherme, hoje então o Brasil é o maior produtor, nós sabemos que o maior mercado, se não me engano, é a Índia, né? De açúcar. Então, quer dizer, o fato de vocês venderem, evidentemente, para os Estados Unidos, mas outros mercados, então, podem ser atrativos, esse fechamento, você acredita num fechamento ou numa negociação mesmo? A forma do Trump negociar, né, até nos livros dele mesmo, nas entrevistas que ele dá, ele gosta de colocar o que se chama de bode na sala. Ele coloca um problema para que as pessoas venham fazer a negociação e tragam aí soluções a par para que ele faça a devida ação. Para nós aqui, se os Estados Unidos não for atrativo, certamente o redirecionamento dos embarques, eles vão acontecer para outros países, sem sombra de dúvida, mas claro, o mercado americano é um mercado pujante, é um mercado forte, é um mercado grande, é um mercado que os valores são muito importantes e que se paga bem, principalmente no que se tange ao açúcar, né? Mas o redirecionamento desses embarques não tem problema nenhum e vai ser isso que, se acaso houver aí qualquer barreira ou qualquer entrave nessa negociação, Marcelo. Antes, como é que era e como é que vai ser a partir de agora? Se é que você sabe, né? Que tem muito setor que está dizendo que não está entendendo nada, está esperando aí, infelizmente. Isso. A gente tinha, né? Nós aqui no Brasil, nós temos uma barreira tarifária de 18% na entrada de produtos americanos. Aí eu vou dar o exemplo do etanol, né? Então, para o etanol americano entrar no Brasil, ele tem uma tarifa de 18%. Tá? E lá nos Estados Unidos era algo em torno de 2,5%. E aí agora vieram os tarifaços com uma notificação, né, que seria 10% a entrada desse etanol brasileiro. As próprias empresas americanas estão pressionando o governo americano, né, a não ter um tarifaço tão alto devido a não só o efeito de inflação que vai ocasionar, mas, claro, os produtos vão ficar mais caros para o consumidor americano. O americano não quer pagar mais caro por produtos. E hoje, né, o Brasil, por ser competitivo, não só no etanol, mas também no açúcar, consegue colocar esse produto, né, com um custo bem atrativo. E mesmo com esses 10%, se for incluído somente isso, a gente entende que esse mercado ainda continua. Claro que vai depender das empresas, não depende do governo, depende das empresas para elas repassarem isso para os consumidores. E se os consumidores entenderem que mesmo assim tem capacidade de pagar aquele preço, aí certamente esse mercado vai continuar e vai se desenvolver, Marcelo. Em relação à safra deste ano, é uma boa safra, ela está sendo bem produtiva. Nós tivemos, claro, anos aí onde não havia chuva suficiente, a produção caiu, que tivemos queimadas aqui em São Paulo. Como é que está a safra deste ano? A safra de cana esse ano, todo ano é uma surpresa para nós, né? Nenhuma safra é igual à outra. Esse ano ela deve ser uma safra menor do que o ano passado, né? A gente teve aí uma safra do ano passado afetada já pela seca, pelos incêndios, né? E isso deve continuar agora para essa safra agora que se iniciou dia 1º de abril, a safra 2025-26.
A cana ela responde muito pela chuva, né? E a gente percebe aí que o clima não tem ajudado, ou melhor, ele não tem seguido níveis de estabilidade, e aí com variações grandes de geadas, de chuvas torrenciais ou de secas grandes. Então, cada vez mais o produtor pensando no clima, buscando estratégias para isso, mas isso afetando aí a safra, com uma safra menor aí, podendo chegar até uma quebra de 10%, dependendo das chuvas aqui no Centro-Sul, principalmente. Para a gente voltar a falar nesse comércio bilateral com os Estados Unidos, né? Então, já há uma regra fixa, vocês acreditam, então, que lá a própria produção, lá o próprio país está imaginando que e é o que todos os analistas colocam, né? Quer dizer, essa movimentação vai gerar inflação justamente nos Estados Unidos. Então, esse argumento aí, você acredita que com o passar do tempo aí, isso vai ser analisado, vai ser medido e pode ser que não haja, então, um envio de produtos brasileiros, uma quebra tão grande assim? O que acontece? O mercado americano, por ele ser muito grande e ele ter uma compra, uma importação também muito pujante, se aumentarem os preços externos ou se forem taxados, certamente que isso vai chegar para o consumidor. Então, produtos mais caros ao consumidor vai gerar toda essa discussão interna que já está gerando. Está havendo antecipações de importação dos Estados Unidos. Aí eu não falo nem do nosso setor, a gente percebe aí com carros, com iPhone, com várias frentes de produtos que isso vem acontecendo. Mas o comércio bilateral é assim, né? A gente precisa estar muito preocupado e amparado com as discussões que estão acontecendo com o México também. O México é um grande exportador de açúcar para os Estados Unidos, e se sim, isso afetar o comércio bilateral aí, ou mesmo do NAFTA ali de México, Canadá, dentro das relações dos Estados Unidos, pode ser também até uma oportunidade para o Brasil entrar com mais produtos. Mas isso vai depender aí do consumidor americano e de toda essa dinâmica de mercado, de como que ela vai se dar para os próximos meses. Exatamente, claro que nós vamos continuar acompanhando tudo, evidentemente, né? Com preocupação, que eu fico imaginando, como você disse, né? O clima já não está dentro da sua normalidade, os regimes cada vez mais diferentes, ano após ano, né? As queimadas que tivemos no ano passado. Então fica difícil, é aquela indústria a céu aberto, né? Que não é fácil não no dia a dia aí, embora haja toda a profissionalização do setor, mas é um período aí delicado para ser atravessado. Sem dúvida, a gente faz inclusive uma medição aqui dos níveis de risco do produtor rural de cana-de-açúcar aqui no Brasil, né? A gente tem hoje mais de 140 itens de risco mapeados, né? Justamente por ser uma indústria a céu aberto, justamente por ter impactos de exportação, de dólar, preço de barril de petróleo. A gente percebe, né, com toda essa movimentação do governo Trump, o barril do petróleo ele saiu de $80, ele chegou na casa aí dos 63 dólares. Isso faz com que o combustível fóssil fique atrativo ao passo do combustível renovável, como o etanol, e aí tem mais problemas, porque aí os investimentos não ficam voltados para a indústria de etanol, eles ficam represados aí ainda na indústria fóssil. Então, tudo isso acaba impactando esse processo todo e, claro, o produtor aí tendo que monitorar, tendo que ajustar, tendo que trabalhar com essa centena de riscos aí para conseguir ter a sua rentabilidade e ter a sua lucratividade no seu negócio, Marcelo. Agradecemos então a participação do José Guilherme Nogueira, CEO da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, Orplana. Muito obrigado aqui pela sua participação na Jovem Pan. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço. Grande abraço. Muito bem, o tarifaço anunciado por Trump também vem impactando no preço das commodities no mercado internacional. E, inclusive, o índice Commodity Research Bureau Index, que é o meditor do desempenho de 19 matérias-primas no mercado global,
recuou 8,43% na semana do anúncio das tarifas recíprocas. As cotações de diversas commodities registraram quedas significativas. O petróleo tipo Brent caiu 17,87%, o cobre 18,45%, o minério de ferro 12,5% e o café 12,22%. A soja e também o algodão também recuaram, mas de uma forma menos impactante, justamente em relação aos demais produtos. Nós tivemos então o recuo do grão, que recuou 4,37%, enquanto a fibra vegetal 3,8%. E a escalada nas tensões comerciais continua a crescer justamente após o tarifaço realizado por Trump. E nós vamos dar sequência. Depois dos Estados Unidos também subirem as tarifas, a China, claro, recuou e agora fez, então, o seu movimento de 145% para cima. O governo de Xi Jinping anunciou nesta sexta-feira, então, que vai aumentar a taxação sobre produtos americanos para 125% a partir deste sábado. É uma guerra mesmo, aumenta dali, aumenta daqui. E o Ministério do Comércio chinês também anunciou ter entrado com um processo contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio Exterior, alegando práticas unilaterais de coerção, inclusive bullying também, alegando o governo chinês. E para entender como se encontra, o atual cenário da guerra comercial entre ambos os países e também como as nações europeias estão respondendo ao tarifaço global, nós recebemos agora o nosso correspondente da Europa, Luca Bassani, que vai trazer todos os detalhes aí, o correspondente da Jovem Pan. Luca, seja bem-vindo. De fato, semana após semana, nós estamos acompanhando o desenrolar dessa guerra e fica assim, 100 para cá, 145 para lá. A situação não tem parada, Luca. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Olá a você, a todos que acompanham a Hora H do Agro. Realmente essa situação tarifária tem preocupado os diversos cantos do mundo, mas parece que esses dois titãs, os Estados Unidos e a China, não irão recuar, pelo menos é o que mostrou as últimas semanas de aumentos consideráveis. Desde que Donald Trump assumiu a presidência em 20 de janeiro, já tarifas foram anunciadas sobre os produtos chineses, inicialmente de 10%, que depois viraram 20%, até o tarifaço aumentar consideravelmente este patamar, aí subindo para 34%, depois para mais de 5% e estacionando na faixa dos 145%. Os chineses, que disseram não querer participar de uma guerra comercial, também deixaram claro que não podem ficar sem responder e, portanto, a resposta chinesa de 125% acabou abalando os mercados asiáticos, europeus e também nos Estados Unidos, considerando essas duas grandes economias. Se juntarmos os Estados Unidos com a China, dá quase 40% do PIB mundial. Então, essa relação econômica saudável entre os dois é muito importante, é fundamental para todos os demais países do mundo, considerando também os mercados consumidores de ambos. Estamos falando dos Estados Unidos, um país muito rico, com mais de 300 milhões de pessoas, e a China, um país que vem enriquecendo, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Por isso mesmo que a gente vê que agora a questão é mais geopolítica do que econômica, porque ambos sabem que precisam fazer uma negociação, ambos sabem que aumentar 20%, 30% a cada dia, a cada semana é insustentável para o comércio global e para suas próprias economias ao longo prazo. O único problema é que Donald Trump quer que os chineses façam o primeiro passo, deem o primeiro passo, enquanto que a China diz que não vai recuar, que tem essa robustez econômica para poder responder à altura dos Estados Unidos. A gente vai ficar, obviamente, acompanhando, é de interesse do Brasil, do agro brasileiro e também dos diversos países periféricos aos Estados Unidos e à China, que isso aconteça o mais rápido possível, porque é uma sangria econômica que deixa projeções preocupantes para o ano de 2025. Exatamente, Luca? Mexe no mercado financeiro, mercado de ações, dólar sobe, desce, de acordo com a notícia do dia. Agora, Luca, também tem um outro lado, Falando um pouco do Brasil, a gente sabe que o acordo Mercosul e União Europeia, a França era um grande entrave. Com toda essa disputa, essa briga, é claro que a Europa também começa a se reposicionar
e em imaginar também que a América Latina, principalmente para o Brasil aqui, pode ser uma alternativa, né, ao continente e o próprio Brasil em relação aí a outros mercados que poderão abastecer justamente a Europa, e a França começa a recuar então no seu protecionismo, e esse acordo pode sair agora? A gente vê uma movimentação diferente. De fato, Marcelo, a guerra comercial ela tem feito com que os países mais afetados procurem alternativas para que possam vender os seus produtos da mesma forma ou de forma parecida como faziam para os Estados Unidos antes das tarifas. É bom dizer que naquele tarifaço apresentado por Donald Trump antes do seu recuo, a União Europeia foi taxada em 20%, depois teve a queda para 10%, o que fez com que o bloco que também havia sancionado os Estados Unidos com 25% voltasse também atrás. Então, agora as relações foram normalizadas. De qualquer maneira, o que este cenário bastante imprevisível ele mostra? Ele mostra aos europeus que eles precisam encontrar alternativas para vender os seus produtos. E neste momento o mercado latino-americano, os países do Mercosul, Argentina, Uruguai, Brasil, se mostram como pessoas que têm um capital muito importante em suas mãos e têm interesse nos produtos europeus e vice-versa. Como nós sabemos, a França, que é o maior produtor agrícola da União Europeia, tem representado entraves para a assinatura deste acordo, mas agora, como os seus vinhos, os seus queijos, a produção dos seus azeites e de vários outros gêneros agrícolas estão sendo afetados para um dos maiores mercados consumidores dos seus produtos, que é os Estados Unidos, olhar para a América do Sul parece agora ser algo que faz sentido e pode fazer essas conversas serem retomadas em outro ritmo. Nós esperamos que isso seja assinado, afinal seria um ganho econômico imenso para o Brasil e também um dos maiores mercados comuns do mundo, em cerca de 700 milhões de pessoas na Europa e na América Latina, podendo consumir bens industrializados e agrícolas de forma mais barata. Isso que seria muito positivo para os brasileiros de maneira geral. A gente consegue enxergar nessa situação. Luca, claro que além da guerra fiscal que preocupa a todos, evidentemente, porque mexe, como você disse, as principais potências e blocos mundiais, também tem esse crescente interesse por compra de armamentos, também o arsenal agora militar. Nós temos guerras em andamento, temos situações delicadas e muitos também analistas temem, né, que toda essa guerra fiscal que está acontecendo do ponto de vista comercial possa também haver uma escalada, um fio desencapado ali. A gente sabe que o mundo não vive de monotonia nesse momento, para também uma questão militar. O que a Europa, eu imagino, tem uma grande preocupação hoje em dia? Tem uma grande preocupação, e essa questão da segurança nacional foi inclusive mencionada por Donald Trump para justificar as tarifas. Ele disse que o superávit que a China estava fazendo com a relação econômica com os Estados Unidos estava sendo utilizado para implementar a sua indústria armamentista, a sua indústria bélica. Algo que não foi provado, mas pode ser verdade, já que a gente vê a China ampliando inclusive o seu arsenal nuclear. No caso europeu, sair desta crise promovida pelo tarifaço o mais rápido possível é algo extremamente importante, porque o grupo se comprometeu há cerca de um mês em gastar ainda mais com os gastos militares. Eles falaram em uma cifra de aproximadamente 800 bilhões de euros. Estamos falando aí de trilhões de reais que seriam investidos nos próximos 10 anos no setor armamentista e também nas forças armadas de cada um desses países. Para isso, eles precisam continuar comercializando com todo o mundo e não ter muitas tarifas, muitos entraves econômicos protecionistas pelos seus próprios aliados, né, como é o caso dos Estados Unidos. Então, as alternativas estão sendo procuradas, vender os produtos europeus na América Latina, como acabamos de falar, também ampliar suas próprias relações com a Ásia, o Oriente Médio, os países do Extremo Oriente, China, Japão, Coreia do Sul. É algo que a União Europeia tem buscado de maneira conjunta para ter dinheiro em caixa que financiaria este movimento de rearmamento do continente, que é visto como fundamental para a estabilidade e a segurança geopolítica da Europa, que se sente ainda ameaçada com a Rússia, que invadiu a Ucrânia e provavelmente sairá vitoriosa dessa guerra, pelo menos do aspecto territorial. E, Luca, você que fala justamente da Alemanha, né? A gente sabe também que a Europa vive uma pré-recessão, se não recessão, os países crescendo muito pouco ou nem crescendo. Então, é um momento extremamente delicado financeiro também dos países, né?
É extremamente delicado e você toca num ponto que é importante. Aqui na Alemanha tivemos eleições no mês de fevereiro e no final do mês de abril o novo chanceler Friedrich Merz tomará posse, prometendo uma mudança nas questões econômicas do país para recuperar este vigor econômico que a Alemanha deixou de ter durante os últimos 3 anos. Tudo bem que tivemos a pandemia, a guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, tudo isso desestabiliza o mercado, mas o novo chanceler conservador, que também trabalhou no mercado financeiro, tem uma visão bastante liberal na economia, acredita que mudanças precisam ser feitas para tirar a Alemanha dessa recessão técnica. Você mencionou muito bem, Marcelo, a Alemanha tem a previsão de crescimento apenas entre 0,1% e 0,3% neste ano de 2025, ou seja, se nós considerarmos o tamanho da economia alemã, tudo a potencialidade que ela tem para poder crescer, é um número muito baixo e que desanima tanto os alemães quanto os investidores. Por isso, essa mudança política e econômica é fundamental para fazer com que a força motriz da Europa, que sempre foi a Alemanha, volte a respirar e isso também incentive o bloco como um todo a buscar alternativas econômicas e voltar a crescer também. Agradecemos a participação do Luca Bassani, correspondente internacional da Jovem Pan, falando diretamente da Alemanha, trazendo essa visão, portanto, do continente europeu com todos os desdobramentos aí em relação a esse tarifaço de Donald Trump, que, claro, semana após semana vamos continuar acompanhando aqui na Hora H do Agro e você retorna conosco. Luca, até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima. Muito bem, mas vamos dar sequência aqui à Hora H do Agro na Jovem Pan, porque a Associação Brasileira da Indústria do Arroz manifestou apoio à antecipação dos efeitos da reforma tributária do governo federal que visa reduzir os impostos sobre produtos da cesta básica. De acordo com a entidade, a equalização tributária do produto será fundamental para tornar o arroz mais acessível à população brasileira. E sobre esse tema, vamos conversar com a Andressa Silva, diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, ABIARROZ. Seja bem-vinda, Andressa. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada pelo espaço e pela oportunidade de trazer a perspectiva da indústria do arroz, esse alimento tão essencial para a segurança alimentar da população brasileira, nesse contexto de contenção da inflação e das medidas que foram propostas pelo governo e também por outras entidades setoriais. Está no dia a dia do brasileiro, né, Andressa? O arroz com feijão tradicional, né? Exato, isso. Agora, Andressa, me diga uma coisa. O ano passado tivemos aquela enchente, aquela terrível, infelizmente, lá no Rio Grande do Sul, né? Depois, agora, nós temos um excesso de produção, quer dizer, naquele momento se imaginava até que poderia faltar arroz e agora nós temos no mercado um excesso. Bom, no ano de 2024, as enchentes que se abateram sobre o estado do Rio Grande do Sul comprometeu temporariamente o abastecimento das regiões consumidoras em função de problemas logísticos. Então, havia arroz suficiente para o abastecimento da população ao longo do ano, mas por questões de comprometimento de muitas rodovias, esse arroz, houve dificuldade de levar esse arroz da região produtora, que é a região sul do país, às regiões consumidoras. E isso acabou levando a uma alta de preço, combinado também com o cenário internacional, na Índia, que restringiu as exportações de arroz, e isso impactou os preços internacionalmente, não só no Brasil. Então, essa alta de preços no ano de 2024 acabou atraindo os produtores, fazendo com que eles aumentassem a área de plantio, e esse aumento da área de plantio foi da ordem de 15% em relação a 7%, em relação ao ano passado, e uma produção 15% maior do que a do ano passado. Então, o Brasil já é autossuficiente na produção de arroz, mas esse ano nós temos uma produção um pouco maior em relação a dos anos anteriores. Então, isso acaba levando a uma redução do preço. Exatamente. Então, a ideia de vocês é o seguinte, contaria com o apoio do governo, então seria uma antecipação da reforma tributária, a gente sabe que ela ainda está em discussão lá no Congresso, mas de qualquer forma, então, como o arroz faz parte da cesta básica, poderia já haver esse desconto agora, a questão de tributo, seria isso? Exatamente, Marcelo. A ideia é que a implementação da reforma tributária ocorra em 2033. Mas dentre as propostas que foram anunciadas pelo governo e também por algumas entidades privadas, a ABIARROZ entende que a antecipação dos efeitos da reforma tributária
é a medida que seria mais eficaz nesse contexto de redução da inflação. Então, falou-se na redução de imposto de importação para a entrada de produtos. No caso do arroz, que já tem uma safra significativa, não existe falta de oferta que justifique essa medida. Falou-se também em aplicar o imposto de exportação aos produtos da cesta básica, aos alimentos, e também no caso do arroz seria muito deletério, uma vez que isso desestimula o produtor a se manter na atividade, porque você retira a demanda. A questão da formação de estoques públicos, que o governo também tem trabalhado. Historicamente, a formação de estoques, ela reflete um custo fiscal muito elevado para transporte, aquisição do produto, armazenagem, e isso desvia recursos de outras áreas essenciais, como saúde, educação, para manter esses estoques. Fora que, se houver uma liberação desses estoques em um momento inadequado, isso acaba não refletindo na estabilização de preços pretendida pelo governo. Então, não é uma medida tão eficiente a formação de estoques. Então, dentro dessas medidas todas, a antecipação dos efeitos da reforma tributária, ela traz efeitos imediatos no sentido da redução do custo de produção do arroz e de outros produtos da cesta básica, na eficiência tributária, uma vez que hoje o que a gente vê é uma complexidade tributária muito grande, que traz custos para a indústria e o setor produtivo, o aumento da competitividade das indústrias brasileiras. Hoje, por exemplo, o arroz que vem do Mercosul muitas vezes chega mais barato em alguns estados do Sudeste e do Nordeste do que o arroz do Rio Grande do Sul, em função de distorções tributárias. Então, além disso, possibilitaria também um maior acesso aos alimentos essenciais. É uma medida que demandaria também todo um ajuste para amortecer essa transição, mas que poderia já ser iniciada nesse ano de 2025, para que a gente tivesse um efeito mais favorável na contenção da inflação. E em que pé está, então, essa medida? Ela está no Congresso, ela está justamente no Executivo, com a presidência? Quem poderia, aí, de fato, aí, iniciar esse processo e já valer agora? Então, a reforma tributária foi aprovada no ano passado e ela está em fase de regulamentação. Então, cabe aos parlamentares propor as medidas de regulamentação para a reforma tributária para que ela passe a entrar em vigor. E aí, nesse sentido, nessas medidas de regulamentação, é que a ideia é que seja antecipados os efeitos da reforma tributária para os produtos da cesta básica. Então, existe uma previsão de isenção dos produtos da cesta básica e também de redução dos impostos incidentes sobre os insumos que são utilizados pelas cadeias produtivas. Então, isso já refletiria positivamente no bolso do consumidor. Sem dúvida. Então, quer dizer, já houve aprovação, como você disse, mas dependeria, então, ainda agora, aí seria mais o executivo colocá-lo em prática, seria isso? Não apenas o arroz, né? Que isso que você está dizendo, todos os itens da cesta básica. Isso, na verdade, o legislativo promover a regulamentação para que o executivo possa praticar a antecipação da reforma tributária. A gente sabe que a bancada do agro é muito importante lá e representativa justamente em Brasília. Vocês em contato lá com os deputados, isso é viável? Isso está possível? Está na pauta de discussão do governo, do próprio Congresso? Isso foi colocado por algumas entidades setoriais, não foi uma medida proposta pelo governo. Isso requer uma previsão orçamentária e uma discussão ampla no Congresso, mas não é inviável. Tendo visto o benefício que essa proposta propõe, traz para a população, e dentre das alternativas que nós temos de medidas propostas para conter a inflação, nós entendemos que essa é a medida mais viável e que deveria ser priorizada pelo Legislativo brasileiro. Inclusive, a Associação Brasileira de Supermercados também endossa, né, essa tese aí dessa antecipação, né? Nós também já falamos com o setor. Agora, para a gente fechar, então, normalmente isso acontece, né? Como nós tivemos, então, o período do ano passado com a quebra um pouco da safra, o produtor produz mais e agora há um risco, de fato, de não se pagar os custos? Então, a redução de custo de produção ela é muito importante para que a cadeia consiga ter uma remuneração adequada sem pesar o bolso do consumidor. Então, em períodos em que o preço do arroz é praticado muito abaixo do custo de produção, o que ocorre é que o produtor se vê desestimulado, acaba reduzindo a área plantada e no ano seguinte a oferta de arroz ou de produto é menor. Com a oferta menor, os preços tendem a subir.
Então, é importante que hajam políticas públicas de sustentação do preço ao produtor e à indústria, preços justos ao consumidor, e isso passa, inevitavelmente, pela redução do custo de produção. Lembrando também, Marcelo, que um ponto relevante da antecipação dos efeitos da reforma tributária é a garantia de segurança alimentar, que nada mais é do que o acesso aos produtos básicos, é permitir que a população tenha acesso a esses produtos a preços favoráveis, e isso está dentro das medidas do governo relacionadas a acordos com a FAO, acordo dentro do G20, que ocorreu no ano passado, por exemplo, uma aliança global para a redução da fome e da pobreza. Então, está dentro dos princípios do governo brasileiro e poderia ser alcançado com medidas como a redução de custo de produção através da antecipação dos efeitos da reforma tributária. E é claro que nós vamos continuar acompanhando. Nós agradecemos a Andressa Silva, que é diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, ABIARROZ, colocando todo o panorama do setor e essa expectativa que pode, de fato, segundo a Andressa, beneficiar o dia a dia dos brasileiros em relação à mesa, os produtos da cesta básica, com a inclusão, evidentemente, do arroz. Muito obrigado pela sua participação conosco. Até a próxima. Muito obrigada, Marcelo. Até a próxima. Muito bem, uma rápida pausa e depois do intervalo você vai ver aqui conosco a exportação brasileira de ovos cresceu 340% em março deste ano em comparação ao mesmo mês de 2024. E também a alta do preço do cacau e o impacto na Páscoa deste ano, menos ovos, menos chocolate e, é claro, o preço muito maior. É um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu espero você aqui conosco no Hora H do Agro da Jovem Pan. Hora H do Agro. Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí, olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante. Vender, negociar é um problema para você? Acredita que é um dom ou que tem que enganar pessoas? Nada disso. Vem comigo que eu vou revelar o segredo dos maiores negociadores. Com o meu curso Engenharia da Persuasão, você vai se tornar um grande vendedor. Vai aprender a conduzir as negociações passo a passo, evitar possíveis manipulações mentirosas e, o que é melhor, finalizar as vendas com total segurança. E é claro, você vai aumentar a sua lucratividade através de técnicas imbatíveis da persuasão. Esse curso vai fazer você vender qualquer coisa para qualquer um. Talvez você esteja se perguntando qual o valor do curso. E eu garanto para você, é menor do que o valor da última venda que você perdeu para o seu concorrente. Acesse newcursos.com.br e garanta sua vaga. No campo, os sonhos crescem junto com o trabalho. E com o Consórcio Nacional Valtra, você investe nesse sonho com parcelas que cabem no seu bolso e sem sair de casa. Afinal, são quase 20 anos colocando máquinas pelo campus de todo o Brasil. O Consórcio Nacional Valtra investe no seu futuro com quem entende do campo. Acesse consórciovaltra.com.br e simule sua máquina. Hora H do Agro. Muito bem, estamos de volta agora aqui com a Hora H do Agro aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela sua companhia e sintonia. E a exportação brasileira de ovos disparou em março deste ano, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. O crescimento foi de mais de 340% em relação ao mesmo mês do ano passado. Quem traz mais detalhes agora é a repórter Valéria Luizetti.
Foram embarcadas 3.770 toneladas de ovos in natura e processados no mês de março, contra 853 toneladas no mesmo período de 2024. O crescimento foi de 342%. Já a receita das exportações saltou 383%, passando de $1.790.000 para mais de $8.600.000. No acumulado do ano, o desempenho também foi positivo. De janeiro a março, as exportações brasileiras somaram 8.654 toneladas, quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. O crescimento foi de 116%, com um faturamento de $17.700.000. Os Estados Unidos foram o país que mais comprou ovos do Brasil no primeiro trimestre de 2025. Foram mais de 2.700 toneladas exportadas para o país, um aumento de mais de 340%. Segundo a associação, essa alta está ligada à recente abertura do mercado norte-americano para o produto brasileiro, destinado ao termoprocessamento. A explosão nas compras norte-americanas tem um motivo. Surtos de gripe aviária afetaram a produção local e provocaram escassez de ovos nos Estados Unidos. Com dificuldades no abastecimento, o país viu os preços dispararem e precisou recorrer a novos fornecedores, como o Brasil. O impacto também foi sentido no mercado interno. A alta demanda internacional, somada ao aumento nos custos de produção, levou à elevação dos preços dos ovos em algumas regiões brasileiras. Em certos supermercados, a dúzia chegou a ficar até 15% mais cara nos últimos meses. De acordo com o presidente da BPA, Ricardo Santin, a expansão é uma conquista importante para o setor. Ele destaca que o avanço não compromete o abastecimento interno e contribui para a valorização do segmento no mercado internacional. Com um bom momento nas exportações, o Brasil consolida sua posição como fornecedor global também no mercado de ovos, um setor que até pouco tempo tinha presença tímida no comércio exterior. E não apenas a proteína animal também teve alta em relação aos ovos, porque agora nós estamos chegando à Páscoa e também presentear amigos e familiares com ovos de chocolate na Páscoa será uma tarefa mais difícil este ano. A alta do preço do cacau, que em 2024 atingiu 180%, impactará evidentemente no custo dos produtos, além também de reduzir a produção. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, cacau, amendoim, balas e derivados, cerca de 45 milhões de unidades serão produzidas este ano, cerca de 22% a menos na comparação com o mesmo período de 2024. Vamos permanecer nesse tema porque a Vanusa Barroso está conosco, presidente da Associação Nacional de Produtores de Cacau, a ANPC. Vanusa, eu me lembro que o Brasil era o maior produtor mundial de cacau. Depois, infelizmente, nossa produção foi afetada, tivemos um problema justamente no campo e agora dependemos, infelizmente, da África, que passou a ser o maior produtor. Eu queria que você explicasse, então, todo esse sobressalto de preços em relação ao cacau. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por essa oportunidade, viu? E é um prazer estar aqui com vocês. Bom, como você disse muito bem, né, já fomos exportadores e hoje somos importadores. No passado, nós fomos surpreendidos pela vassoura de bruxa e isso dizimou as lavouras cacaueiras, principalmente no sul da Bahia. Bom, hoje nós somos importadores de cacau lá de Costa do Marfim. E é justamente por conta desses países africanos, Costa do Marfim é apenas um deles, né? Lá existem muitas doenças que não estão presentes aqui no nosso país, mas estão presentes nesses países exportadores, e com isso o déficit mundial, né, tem se aumentado muito devido a todas essas doenças. Lá nós temos uma doença que está dizimando a produção de cacau, de nome broto inchado, Phytophthora megacária, dentre outras doenças. E com isso, nós estamos, né, trazendo esse cacau, inclusive, de Costa do Marfim, através de normativas inseguras, aproveitando a oportunidade desta entrevista, estamos aqui denunciando a importação de cacau de Costa do Marfim, que está entrando no nosso país
sem nenhum controle fitossanitário. E veja, está aí a sua fala, você foi muito objetivo de dizer que existe uma alta, né? Quando o produto está escasso, o preço se eleva, e foi isso que ocorreu desde o ano passado aqui para o nosso país. Isso tudo em virtude dessas doenças. Agora, você imagina a irresponsabilidade do Ministério da Agricultura trazendo esse cacau de lá para cá, que pode, com certeza, através dessas importações, trazer essas doenças aqui para o nosso país. Já tivemos doenças demais aqui no nosso país, né? Como você disse bem, sobre a vassoura de bruxa, e agora nós estamos lutando contra uma importação que está sem controle fitossanitário. Veja o absurdo. Mas como assim, né, Vanusa? Então, o Ministério autorizou sem fazer essa análise ou é algo, de fato, totalmente ilegal? Está totalmente ilegal. Você disse muito bem, para se fazer uma alteração da norma, era necessário fazer uma análise de risco de pragas. E o Ministério da Agricultura não fez. Nós estamos falando isso porque nós buscamos documentos junto à Lei de Acesso à Informação e nós temos provas do que nós estamos falando. Só para você ter uma ideia, o Ministério da Agricultura mandou somente uma única pessoa fiscalizar este país importador, e esta única pessoa visitou apenas um produtor de cacau, apenas uma cooperativa, num universo de 800 mil produtores. E fora que ela esteve fora da área do núcleo de produção, ela esteve em áreas periféricas. Então, por si só, já existe uma irregularidade, porque a ARP, como você falou bem, é a única ferramenta reconhecida a nível mundial de controle fitossanitário, de proteção agrícola. Então, veja bem a irresponsabilidade do Ministério da Agricultura. Exatamente. Então, o Ministério autorizou essa importação, não houve o cuidado, como você está colocando, de fazer uma análise. Nós temos, então, lá uma doença, então, trazendo para cá. Isso pode até prejudicar ainda mais a nossa situação aqui no país? Sim, porque, veja bem, do ano passado, a questão das doenças africanas é histórica, né? Nós buscamos esse processo junto ao Ministério da Agricultura e desde 1998, quando começaram as importações aqui para o nosso país, já existiam os registros dessas doenças. Todas as normativas, até então, foram feitas com controle fitossanitário adequado. As únicas que não foram feitas foi em 2012, que inclusive os Ministérios Público, Estadual e Federal teve que intervir, porque chegaram insetos vivos e até um cadáver humano chegaram sobre as sacarias. E agora, novamente, em 2021, a ministra Tereza Cristina, gestão passada, liberou a importação de cacau. Da mesma forma que a IN 47 da época, lá atrás, em 2012, como citei, chegaram insetos vivos, eles tiraram a única substância que matam essas doenças e, novamente, agora, 2021, a história se repetiu com a IN 125, ou seja, existe um déficit mundial gritante por conta de doenças africanas, está explícito e isso ocasionou os preços elevados do nosso produto interno e, mesmo assim, o Ministério da Agricultura faz uma normativa com riscos graves fitossanitários, que é a IN 125. E a ideia, imagina, é evitar que suba ainda mais o preço. Seria isso? A ideia seria essa? Vamos importar sem eu ter cuidado para pelo menos não subir demais, ainda mais os ovos. Seria isso na sua visão? Não, eu acho que é irresponsabilidade mesmo, sabe? Porque, veja bem, nós aqui já temos uma monilíase que está no estado do Pará, que essa monilíase é uma doença terrível, que ela pode dizimar a produção dos estados produtores se chegar. Por enquanto está em regiões que são extrativistas, que é Amazonas e Norte. Aí, veja bem, o Ministério da Agricultura está achando que a cultura do cacau está abandonada, né? Ninguém cuida de nada, o produtor não existe. Então, é um momento de a gente expor a nossa indignação, nosso repúdio ao tratamento que o Ministério da Agricultura vem dando ao produtor de cacau. Eu acho, viu, respondendo a sua pergunta, que eles não estão avaliando isso. Eu estou achando que existe uma irresponsabilidade, um descaso total do Ministério da Agricultura para com os produtores de cacau. Vanusa, agora, imaginando até hoje,
essa questão mundial que envolve o cacau, e é claro que a gente sabe que é um mercado, virou uma commodity, evidentemente, e eu queria que você falasse justamente das iniciativas aqui no Brasil para ampliar a nossa produção. Isso está acontecendo, há pessoas interessadas, a gente sabe que a cadeia aí de vocês, desde o produtor até a indústria, é muito completa aqui no Brasil, né? Sim, já tem aí um projeto Inova Cacau 2030, que foi feito sem a participação também dos produtores de cacau. É um projeto do Ministério da Agricultura e da Indústria. Só para você ter uma ideia, o órgão técnico do cacau, que é a CEPLAC, este órgão não foi convidado sequer a participar. Então, o produtor de cacau está de fora, CEPLAC está de fora. Agora, a indústria e o Ministério da Agricultura estão juntos, sempre juntos, né? Eles estão juntos com a importação de cacau, quando retiram os critérios fitossanitários, porque vai atender a Barrica Libu, a Orfi e a Cargill, que são as 3 grandes multinacionais que compram 97% do nosso cacau. Então, o Ministério da Agricultura é um órgão que defende os interesses das 3 grandes multinacionais. Está longe de atender os interesses dos produtores de cacau. Então, fica aqui também, mais uma vez, a nossa indignação, denunciando esse descaso, a falta de participação do produtor de cacau em medidas que visam, inclusive, olha só o tamanho da ignorância, se está visando o aumento das áreas para que aqui o Brasil possa ser o ambiente de expansão dessa cultura, por que não ouvir a classe produtora? Por que não ouvir o órgão técnico do cacau, que é a CEPLAC? Eles estão simplesmente passando por cima de tudo isso a benefício dessas 3 grandes multinacionais. Veja, não somos contra essas 3 grandes multinacionais. Não somos contra a importação de cacau. Só que tudo tem que ser feito com responsabilidade, visando sempre esses produtores que produzem riqueza, renda, que geram emprego, que preservam o meio ambiente. Nós somos uma das únicas economias verdes e o governo não está preocupado com isso. Exatamente, tem tudo a ver com o próprio país, e essa ideia hoje de preservação do meio ambiente, valorização inclusive dos produtos nacionais, a produção local. E como é que vocês estão se virando em toda essa situação? Vocês já, evidentemente, tentaram contato com o Ministério da Agricultura. O que foi dito para vocês? O que está sendo feito na tentativa de poder auxiliá-los nesse aumento da produção aqui do Brasil? Olha, que nós saibamos exatamente nada. O que nós queremos é o seguinte, nós estamos nos erguendo sozinhos, mesmo diante de todas essas crises que já passamos, principalmente a crise da vassoura de bruxa, que foi fator determinante para sairmos de exportadores para importadores. Então, hoje nós estamos nos erguendo sozinhos. A gente só quer, já que o governo não pode nos ajudar, que ele pelo menos não nos atrapalhe. Então, é isso que hoje nós, produtores de cacau, queremos. Mas é claro que nós precisamos do governo federal, nós precisamos de políticas públicas para o nosso setor. Veja, por exemplo, nós temos uma monilha, como eu falei, que está presente no Acre e no Amazonas. Essa é um fungo que somente numa fruta ela produz bilhões de esporos. E ela pode ser disseminada pelo homem, pelo vento, enfim. E só para você ter uma ideia, nós ficamos sabendo por fontes seguras que na região do Alto Solimões, no Amazonas, esse foco, o último foco, está desassistido pelo mapa. Então, olha para você ver o tamanho da irresponsabilidade desse ministério para com o produtor de cacau. Então, assim, esse é um momento realmente de desabafo, sabe? E agradecemos demais por essa oportunidade. E, Vanusa, outra questão, né? Quando você falou dessa queda, que foi brutal mesmo, dizimou praticamente metade da produção, né? Essa praga que atingiu aqui no Brasil. E é muito difícil vocês, como você está me dizendo, restabelecer toda essa produção, né? Mas nós temos todas as condições absolutas de conseguir atingir maiores produtos, sermos maiores. Só que o problema é que nós não temos políticas públicas para o nosso país. Nós não temos nenhuma certeza de garantia para a gente expandir com tranquilidade. Observe o que eu citei aqui nessa entrevista. Nós temos uma normativa que nos coloca em risco, que chega pelo Porto de Ilhéus. A região é toda cercada de Mata Atlântica.
Então, nós temos doenças devastadoras lá na África que, sem condições de riscos, sem condições fitossanitárias adequadas, pode chegar lá no Porto de Ilhéus. Agora nós temos uma monilha desassistida pelo Ministério da Agricultura. Então, eu fico vendo que o Brasil é o único país capaz de suprir o déficit mundial de chocolate, porque nós temos aqui tudo, nós temos uma legislação social favorável, aqui não tem trabalho escravo, análogo à escravidão infantil e até tráfico de crianças, como tem lá na África. Aqui nós temos as condições de plantios adequado, aqui nós preservamos a natureza, nós temos tudo. Só falta incentivo por parte do governo e, principalmente, o respeito ao produtor de cacau. Exatamente. Então, como a gente começou, né, essa entrevista, porque, claro, está chegando a Páscoa, e esse é um tema que gira agora, né? E o consumidor vai lá e ele observa que todo ano a situação fica mais cara. Então, você está explicando todo o processo. Agora, a gente pode entender, evidentemente, subiu inclusive até mais de 200%, né, Vanu? Se a gente colocar de 2, 3 anos para trás, a situação, de fato, é muito crítica mesmo. Sim, crítica demais. Esses países africanos têm doenças devastadoras. E lá, essas áreas, só para você ter uma ideia, lá tem uma doença chamada Chaulichute, mais conhecido como broto inchado, que não tem cura, essa doença, e é transmitido por um inseto. Agora, veja bem, lá a única cura que pode ocorrer é o arranque do pé de cacau. Agora, você imagina a gente aqui arrancando os pés de cacau, né? Chegando esse inseto aí através das importações de cacau e a gente arrancando os nossos pés de cacau em plena Mata Atlântica, em plena Amazônia. O que vai virar? Vai virar pasto, né? Então, o que nós chamamos a atenção é de que esses preços altos são devido a essas doenças tão terríveis lá na África e que nós não queremos que elas entrem aqui para o nosso país. E como estamos vendo que a importação de cacau está com erros gravíssimos fitossanitários, a começar, como eu falei, foi enviado uma única técnica para fazer uma fiscalização. Que fiscalização é feita? É essa, feita por uma única pessoa, sem fazer análise de risco de pragas? Então, assim, o mapa está brincando com algo muito sério e principalmente com a vida de 100 mil famílias que vivem do cacau aqui no nosso país. E a maioria, o que é pior, são pequenos e médios agricultores e agricultores familiares. Presidente Lula, o Ministério da Agricultura está brincando com 100 mil famílias que vivem do cacau através das importações de cacau e também sobre o descaso da monilha nos estados do norte. Então, fica difícil de a gente conter os preços altos do cacau, porque não existe uma colaboração. Sabendo disso tudo, o que era necessário? Incentivo ao produtor de cacau aqui no nosso país e também conter as chegadas dessas doenças para que a gente tenha um ambiente cada vez mais tranquilo, que a gente possa investir nas nossas lavouras. Então, Vanusa, só para a gente fechar, de fato, vocês chegaram a manter esse diálogo com o Ministério, apresentaram toda essa situação, quer dizer, vocês chegaram até Brasília ou então no próprio estado que vocês estão, e ninguém fez nada, ninguém quer saber de conversar. Eu queria que você explicasse até que ponto vocês levaram esse problema para o Ministério da Agricultura e nada foi feito. Olha, nós já fomos em 2022, fui recebida pelo ministro Marcos Montes, gestão Bolsonaro. Fomos dia 18 de janeiro de 2023, ministro Fávaro, na gestão agora atual, Lula. Já fizemos audiências públicas na Câmara dos Deputados, já fizemos protesto no Porto de Ilhéus. Por último, quem puder visitar o nosso Instagram, nós estamos já no vídeo 15, explorando as irregularidades da IN 125, mostrando com papéis, fazendo os vídeos bem explicativos, né? Sobre as irregularidades da IN 125. Está tudo lá no nosso Instagram. Então, o Ministério da Agricultura, o nosso ministro atual está muito ciente da situação do cacau com as importações e também agora com relação à monilha. Então, esperamos, sim, que eles nos ouçam e que sensibilize e revogue a IN 125. Esse é uma das nossas pautas.
Agradecemos então a participação da Vanusa Barroso, que é presidente da Associação Nacional de Produtores de Cacau, a ANPC, que traz esse relato aí extremamente grave, importante aí, vai muito além da questão do preço, né, como ela colocou, isso pode colocar em risco a própria produção aqui do Brasil, doenças que estão chegando, infelizmente, então, uma situação muito pior que a gente, claro, centraliza nessa questão do preço, porque agora é Páscoa, o ovo sobe, e isso vira notícia, mas a situação é muito mais grave do que imaginávamos e agradecemos a sua participação aqui hoje conosco na Hora H do Agro aqui da Jovem Pan. Muito obrigado, Vanusa. Muito obrigada pela oportunidade, estou aqui sempre às ordens, tá? Muito bem, e o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, sintonia. Claro, na semana que vem estaremos de volta. Até mais. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.